Shalom, shalom. Olá, meus irmãos. A palavra de hoje, para que possamos juntos refletir, ela vai estar no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 12, versículo 39, onde está assim escrito: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. E o tema da nossa reflexão é o sinal de Jonas. Meus irmãos, dentre tantas lições em que podemos extrair deste nosso texto, que para nós ele é riquíssimo, logo de início podemos observar pelo menos 3 aprendizados preciosos. E o primeiro é que, independentemente dos tempos, independentemente dos períodos em que já estejamos vivenciando, sempre haverão fariseus. E que por mais que esses escribas e fariseus voltem a aparecer e se achem sabedores e conhecedores e detentores da lei, eles sempre irão buscar respostas, mas no entanto, só se encontram em Jesus. A segunda lição que aprendemos aqui é que em qual condição temos ido até Jesus? O que temos buscado em Jesus? Será que vamos até Jesus como iam os escribas e fariseus no passado, somente para pedir sinais, somente para pedir revelação, somente para pedir profecia, para buscar profecia? E a terceira lição que podemos extrair do texto é que ainda que até sendo de uma forma negativa, Jesus, meus irmãos, pela sua infinita misericórdia, ele também respondia a fariseus. Aleluia. Mas aqui podemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Quando Jesus responde às nossas orações, quando Jesus fala conosco, como ele tem nos chamado? Aleluia. De ovelha perdida, meu filho, ou ele tem nos chamado? O texto em que terminamos de ler, ele vai nos mostrar que o Senhor os chamou de uma geração má e adúltera. Aleluia. E essa geração era assim justamente chamada porque é má, simplesmente porque eram incrédulos e vivia em busca somente de sinais. Aleluia. E adúltera, porque naquela época o povo, meus irmãos, eles estavam corrompidos e eles não só incluíam, enxertavam, mas como também misturavam todo tipo de sincretismo, todo tipo de coisas que vinham a profanar o templo e as coisas sagradas de Deus. Aleluia. Eu gostaria de trazer nessa nossa reflexão uma palavra de santificação, onde deixemos de fora da nossa vida tudo aquilo que venha a profanar o que seja limpo, tudo aquilo que venha a profanar o que seja puro, o que seja santificado por Deus. Amém? Jesus, meus irmãos, ele responde aos escribas e fariseus, citando e comparando com o povo de Nínive, onde os ninivitas, que antes estavam condenados à morte e ao inferno, justamente por sua total impiedade, não o bastante, ouvindo a pregação de Jonas, eles se convertem, alcançam o perdão e, aleluia, a salvação. Louvado seja Deus por isso. Justamente, meus irmãos, justamente por terem ouvido a pregação de Jonas. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Será que nós temos ouvido a pregação da palavra de Deus? A pregação da palavra que nos exorta? A pregação da palavra que vem nos confrontar? Ou só queremos palavras doces, palavras meigas, palavras de vitória, palavras de prosperidade? O povo, tendo naquele momento, meu irmão, maior que Jonas, Jesus, ainda assim não ouvia. Jesus se apresentou maior que Jonas, mesmo assim o povo ainda não ouvia. Jesus apresenta o exemplo da rainha do sul, que saiu dos confins justamente para ouvir a Salomão. E Jesus se apresenta ainda maior que esse, maior que Salomão. Mesmo assim, ainda assim, o povo com tudo isso ainda não ouvia, muito menos se convertia. Aleluia. Quando lemos o capítulo 12,
no versículo 43 do livro de Mateus, Jesus ele vai contar uma história. A história de um homem que é liberto de um espírito imundo. E que esse espírito, ao sair desse homem, o espírito ele anda por caminhos áridos e decide voltar ao lugar de onde ele tinha saído. Aleluia. Mas o que nos chama muito a atenção no texto é de como o espírito, meus irmãos, de como esse espírito ele chama o homem da onde ele havia saído. Ele havia sido expulso dele, ele havia saído desse homem, mas o texto nos conta que o espírito imundo lhe diz: voltarei para a minha casa. Aleluia. E o que eu preciso perguntar nesse momento é: será que temos sido completamente libertos? Aleluia. Meus irmãos, tudo aquilo que um dia fomos libertos, nunca mais seremos aprisionados. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, e assim precisamos seguir cada vez mais. Meus amados, eu quero declarar em nome de Jesus, todos de nós que fomos um dia libertos, nunca mais seremos moradia de espírito imundo. Nós somos casa santa, nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. Nunca mais, meu irmão, nunca mais casa de espírito imundo. Amém? Meus amados, o que muitos de nós ainda podemos aprender com esta passagem é que, assim como Cristo veio e limpou a todos de nós e nos libertou de toda imundície, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5, vai dizer dessa maneira: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. A nossa Bíblia vai nos dizer: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Fomos todos, meu irmão, libertos e limpos pelo sacrifício de Jesus na cruz. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3, vai nos dizer dessa maneira: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Aleluia. Guarde a palavra, guarde as santas escrituras no seu coração, meu irmão. A Bíblia vai dizer: eu trago à memória as coisas que me tragam esperança. Aleluia. Meus irmãos, que sejamos sendo sempre uma constante morada do Espírito Santo de Deus. Amém? E não sejamos conformados e termos apenas uma visitação. Não, meus irmãos, não se conformem com apenas uma visitação, mas sejamos uma constante morada do Espírito Santo de Deus. Amém? Que possamos declarar em nosso coração: queremos mais de Ti, Senhor. Sejamos transformados em morada, em templo, em habitação do Espírito Santo de Deus. Amém? Meus irmãos, eu quero, através dessa nossa reflexão, a convidar a todo aquele que ainda não se entregou, que façamos agora. Meus irmãos, você deseja se entregar a Jesus Cristo nesse momento? Que busquemos e encontremos uma igreja mais perto do ensino da palavra de Deus. Amém? Meus amados, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Inscreva-se em nosso canal, curta, compartilha. Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.